Graça e paz, irmãos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre resiliência. Vamos ler 2 Coríntios 11, de 23 a 33. Bem-vindos, sou o missionário G. Eu ajudo cristãos e não cristãos a entenderem a palavra de Deus, terem entendimento e discernimento mais profundo da palavra de Deus. No final, nós vamos fazer uma oração, como sempre fazemos, para a honra e glória do Senhor Jesus, sobre aquilo que nós estamos estudando, para que isso venha a fazer parte da nossa vida. Amém? Vamos lá então, 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 23 diz assim: São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece que eu não enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me abrase, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Veja bem, meus irmãos, quanta coisa ele passou na sua vida, quantos percalços, quantas dificuldades, quantas perseguições, né? E nós vemos hoje isso nas igrejas. Será que nós vemos o caminho estreito, o mesmo que Jesus trilhou, que Paulo disse que andava nas mesmas pisadas de Cristo? Muitos irmãos, né? E por que ele estava falando isso? Porque muitos diziam que eram melhores, né? Se vestiam melhor, viam Paulo às vezes com uma roupa pior do que eles, e eles não davam muita importância. Hoje muita gente dá muita importância para a aparência, né? A aparência das igrejas, as grandes igrejas, né? Com ar-condicionado, com tudo, e acham que são as melhores igrejas, né? Então, e Jesus não vê isso. E Paulo também não via isso, o apóstolo Paulo. Tanto é que ele não pregava sobre isso. Muito pelo contrário, né? Ele diz, vocês falam isso, então eu vou dar uma de louco aqui. É isso que ele disse lá no versículo 17. O que eu digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura nessa confiança de gloriar. Então ele diz, é para fazer lá desse jeito, então eu vou dar uma de louco aqui. E vamos lá, eu vou falar o que eu faço e o que vocês fazem. Isso ele estava falando sobre os falsos apóstolos, né? E aí ele começa falando, envergonhado digo lá no versículo 21, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, como insensatez falo. Insensatez é uma loucura, né? Como louco eu falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também sou. São descendentes de Abraão? Também sou. Então, são ministros de Cristo? Também sou. Então, veja bem, eu ainda mais, trabalho muito mais em açoites, mais do que ele. Então, veja bem, que muita gente acha que servir a Cristo hoje está na moda, né? Não, eu sou evangélico. Muitos dizem aí que são evangélicos e fazem totalmente o contrário do que os evangélicos fazem, né? A igreja evangélica hoje, se tiver 20% fazendo a vontade de Deus mesmo, é muito, é muito. Isso eu estou dizendo sem medo de errar, sem medo de errar. Então, veja bem, são ministros de Cristo. Por quê? Porque as pessoas acham que hoje as coisas são tudo mais fáceis. Não, é só ir na igreja, é só aparentar lá, mas na casa, fora da casa, o que está fazendo? Está se prostituindo, né? Está fazendo
orgias por aí, está tendo no casamento, no casamento e outras que dizem filiais fora do casamento, né? Então, veja bem, não só homem, mas mulher também. Mulher também. Hoje, dos dois lados estão fazendo, né? Então, meus irmãos, o que é servir a Cristo? O que é ter resiliência? Um cristão, ser cristão primeiro, e um cristão com resiliência. Porque hoje as pessoas dizem assim, eu sou cristão, mas se não acontecer isso, eu paro de seguir Jesus. Acham que Jesus é servo deles, e não ele servo de Cristo. Né? A primeira coisa. Então, é o que Paulo estava dizendo aqui. Que o caminho de Jesus não é assim como eles acham, não. Ser apóstolo de Jesus não é assim como eles falam. Ser pastor não é assim, não. Ser evangelista não é assim, não. Ser missionário, né? Ser profeta, não é ter um título, não. Isso daí é título. Todos nós somos servos de Cristo. Você tem que ser servo. Servo é o que serve. Todos. Né? Se você quiser ser como Cristo, você tem que servir. E não ser servido. Muitos aí estão achando que deve ser servido, né? Deve ser cumprimentado, deve ser... Né? Não é isso mesmo. Não é isso servir Jesus. E ele fala o que é. Ó, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, né? Em perigos de morte, muitas vezes. Olha aí, ele corria perigo de morte. Agora uma pessoa não pode mais falar mal da outra, que a pessoa já se sente mal. Não vou sair da igreja, o pastor me olhou assim com o olho cruzado, uma irmã lá falou mal de mim, já se magoa. Parece um bibelô, não pode tocar que cai e quebra. Entende? Deus não tem crente bibelô. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Olha só, lapado. Aquilo dali não é lapadinha, dessa lapadinha que a mãe dá na criança, às vezes, ou no adolescente, que já não pode mais, né? Naquela época não tinha isso, não. Naquela época, ele levava açoite mesmo, com couro, esse açoite. Já viu açoite de couro, aqueles que batem em cavalo? Era assim. E outros eram pior. O de Cristo tinha pontas de ossos nas pontas, né, que arrancavam a pele quando saía. Então, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. Isso é ser discípulo de Cristo. Você quer ser discípulo de Cristo? Você está sendo discípulo de Cristo? Veja aí por isso. Analise. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Você já passou isso? Ou não sabe nem o que é isso? Não tem nem ideia, né, do que tem muita gente. Eu não tenho ideia o que é você, por exemplo, passar um dia no abismo. Sofri naufrágio. Você já naufragou alguma vez no meio do mar? Só tem água para todos os lados. Olha lá, ele já... Fui apedrejado. Você já foi apedrejado? Não, apedrejado com pedra mesmo, não é apedrejado de palavras não. Apedrejado com pedra. Já chegou o sangue? Já chegou a derramar sangue por Cristo? Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, até da nação dele, né? Ele era perseguido. Pelos gentios também, em perigos na cidade, até ficar na cidade onde ele estava sofrendo perigo. Em perigos no deserto, até no deserto, veja bem. Em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, com trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede. Você já passou fome e sede? Muita fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o trabalho das igrejas. Olha só, quem enfraquece que eu não enfraqueço. Veja bem que Paulo aí, ele estava falando o que é servir a Cristo. Não é você ter uma roupa muito bonita e tal, se mostrar lá para todo mundo ver. Não, esse daí é santo, esse daí é cristão, esse daí uma roupa branca, né, como alguns gostam de colocar aquela bata branca, né? Aparência de santidade, aparência. Isso aqui, ó, que o Paulo fala na palavra de Deus, é que é servir a Jesus. Porque Jesus serviu esse caminho. Não foi um caminho fácil, foi um caminho da via crucis e lá terminou no Calvário, na crucificação. Esse foi o caminho de Jesus, não foi um caminho fácil. Também ele passou por muitos desses problemas que Paulo passou, né, perseguições e tudo mais, e ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Veja bem, que não é fácil. O caminho de Jesus não é esse caminho gospel que está aí, não. Muitas pessoas estão pregando um falso caminho, falsos
pastores, falsos profetas, falsos evangelistas não estão pregando aí, que é de Jesus, é um caminho fácil. Não, vai tudo resolver na vida de você se vier para Jesus. Também não é assim não. Também não é assim não. Nós vamos ter os problemas. Paulo teve os problemas dele. E ele venceu. Mas é não desistir. Quanto mais ele sofria, mais ele dizia, tem gente que, meu Deus, passou por um probleminha, diz, não, já vou sair da igreja. Não, Deus não está comigo não. Não, eu sou filho de Deus, não posso passar por isso não. Que é isso? E aí, Jesus? E Paulo? Então, o caminho de Jesus não é o caminho que muitos têm. O Jesus da Bíblia, estou falando Jesus da Bíblia, porque tem muita gente que tem na mente um outro Jesus, né? Tem na mente aquele Jesus lá na cruz, do crucifixo lá. Não, aquele Jesus lá não é o Jesus da cruz, não. Não é o Jesus que morreu por nós, que eu estou falando, não. O Jesus da Bíblia. Aquele ali não é o Jesus da Bíblia, ainda está morto. A ideia deles é que está morto ainda, né? A ideia de muitas religiões que mostram Jesus morto lá. Não, Jesus está vivo. No Natal mostram Jesus menino. Não existe mais o Jesus menino. Que é isso? Acabou. Muito tempo, não tem que se comemorar esse Jesus menino, não. Que negócio é esse? Ainda falam em Jesus menino no Natal. Coisa absurda, coisa, né? Isso é um absurdo, não tem nada disso que é o Jesus da Bíblia. Não é o Jesus da Bíblia, meus irmãos. Se você está numa religião que fala sobre isso, você está num lugar errado, num Jesus que não vai te levar para o céu. Porque esse Jesus da cruz, do crucifixo, aliás, não é o Jesus que leva ao céu. O Jesus da Bíblia não é o Jesus do crucifixo que está lá pregado na cruz. Porque Jesus, primeiro, não está mais pregado na cruz. Não temos que lembrar esse Jesus pregado da cruz, temos que saber que ele morreu por nós, sim. O sangue dele é vertido, ele não tem passado nem futuro, nós temos o presente. Agora, lá é eternidade. O tempo de Deus Kairos é eternidade. Lá não conta passado nem futuro. É agora. Jesus, por que nós tomamos a ceia e por que vem aí a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados? Porque Jesus está agora. Na dimensão espiritual, aquilo lá, Jesus morreu e está presente agora. Agora para todas as pessoas. Por que você só vai para o céu se você aceitar só Jesus como seu Deus? Não Maria nem outras. Não. A Bíblia não diz isso. Interpretam errado aqueles que falam. E você aceita? Não. Jesus veio, só Jesus diz a Bíblia, não fala nada sobre Maria. Lá só fala Maria uma parte, que ela pediu, e aí colocam errado, porque ela pediu de Jesus alguma coisa e já interpreta que ela é a mediadora. A palavra de Deus tudo fala que Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, falando a palavra de Deus. Não existe uma mediadora, primeiro que não tem mulher no céu, é espírito, não tem sexo, homem e mulher lá são um só. Primeiro que não tem esse nome, já recebeu outro nome ela lá no céu. As mulheres e os homens recebem outro nome lá no céu. Não adianta você ficar falando do nome daqui da terra que ninguém está escutando, ninguém responde lá. Só o único recebe a oração lá é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais ninguém. Ninguém ouve nada daqui da terra. É para você saber que as outras pessoas são iguais, morreram e nasceram de homens pecadores, homens e mulheres pecadores. Só Jesus nasceu do Espírito Santo, não foi relacionamento de homem e mulher, viu? Por isso que Maria está virgem. E aí a prova, Maria era a prova de que nasceu ele virgem, porque depois ela teve outros filhos com José, não foi mais virgem, ela foi só virgem do primeiro. Depois teve os outros, né? Que tira a virgindade no parto também, né? Então, meus irmãos, há um engano muito grande. E Paulo estava aqui falando que servia a Jesus. Não é como muitos falam, não. Muitos dizem que servem a Jesus. Muitos pensam que tem Jesus. Não, eu tenho Jesus. E Jesus tem você? E Jesus tem você? Muitos dizem que Jesus os tem. Que tem Jesus, aliás. Mas muitos Jesus não os tem. Uma coisa é eu dizer que tenho Jesus, uma coisa é eu achar que tenho Jesus. E Jesus, será que ele tem? Jesus precisa te ter para escrever teu nome lá no livro da vida do Cordeiro, meu irmão, minha irmã.
Ouça bem, preste atenção. Preste atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Há muitas denominações grandes errando na interpretação bíblica. E outras que os líderes grandes lá não acreditam mais em Jesus. Não acreditam mais em Jesus. Acham que Jesus falhou. Que Jesus falhou no seu ministério. Por quê? Porque não sabem interpretar a palavra de Deus. Não entendem a palavra de Deus. Estão fazendo um sistema. Fizeram um sistema para ganhar dinheiro. Fizeram um sistema para funcionar, mas não estão salvando nem eles mesmos. Quanto mais os filhos. Meu irmão, saia dessas igrejas. Saia. Vá para uma igreja que tem o poder de Deus. O poder de Deus. Há Jesus só. E Paulo aqui, o que é resiliência? O que é resiliência? Né? Apesar de tudo que você passa na vida, apesar dos percalços, dos problemas, das dificuldades, apesar das doenças, apesar das dificuldades, você permanece em Jesus. Você sabe o caminho de Jesus. Foi fácil, foi estreito, foi de perseguição. Se você não está vivendo um caminho assim, então você não está vivendo o caminho de Jesus. Está tudo bem na sua vida, está tudo legal, está tudo mil maravilha. Então não é o caminho de Jesus não, meu irmão. Pense bem, o caminho de Jesus não é esse. O caminho lá que conduz à perdição é assim, a pessoa está tudo de boa. Não, está tudo de boa. E os ricos acham que eles estão abafando, né? Porque acham que a riqueza é a bênção de Deus. Não. Jesus disse que poucos ricos se salvariam. Pouquíssimos, não foi nem poucos, foi pouquíssimos. Dificilmente, ele disse. Um rico se salvaria. Um rico. Por quê? Porque ele acha que já tem tudo. Ele não acha que só os que não têm tudo, dinheiro, é que precisam de Jesus. Não, Jesus não veio para dar dinheiro para ninguém. É claro que ele dá dinheiro para os que são deles, são fiéis, uns mais, outros menos, ele dá mais dinheiro, dependendo do ministério que ele dá para cada um, né? Então ele dá, mas não tirar o dinheiro da igreja, do povo de Deus, não. Tirar do seu trabalho, do seu suor, do seu trabalho. É isso que fala a palavra de Deus. Muitos estão tirando dos cristãos, dos crentes, dos filhos de Deus. Isso não é a vontade de Deus, não, né? O dinheiro é para o trabalho de Deus, o dinheiro é para sustentar a obra do Senhor. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Olha só, açoites. Tem que sofrer açoites. Você está vendo aí sendo perseguido já por vários políticos, poderes constituídos no Brasil, dos 3 poderes aí. Você sabe qual é o poder que está atacando os cristãos? Está atacando a liberdade, atacando fortemente, e o que Jesus disse lá em Mateus 24, que nesses dias viriam gentes assim. Aqui no canal eu fiz um vídeo falando sobre os sinais da vinda de Jesus, através de quem? Através do como seriam os homens nessa época. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época bem complicada já, dos últimos dias, profetizada na palavra de Deus. Nós temos aqui muitos sinais aí que estão acontecendo no mundo, né? No Brasil aí você está vendo muitos sinais pela natureza, né? Nós vemos aí pedras de gelo, nós vemos aí furacões, nós estamos vendo vulcões agora aí, na iminência de causar tsunami. Tudo isso, Jesus falou que a natureza geme está como dores de parto, né? Clamando já para a remissão dos filhos de Deus, ou seja, o encontro dele com o noivo, que vem buscar a sua igreja em breve, ao som de trombeta, e só aqueles que ouvirem é que vão, porque é espiritual. Trombeta não é a trombeta aqui do exército, dessas trombetas aqui materiais, não. A trombeta mesmo, que vem agora, porque vai ter outras trombetas, a trombeta que vem é para a igreja. É para aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão espiritualmente ligados na dimensão espiritual. Esses vão ouvir, vão subir. Os outros vão ficar. 80% no meu cálculo, hoje, a igreja, não estou nem dizendo as outras igrejas, estou dizendo as igrejas evangélicas aqui.
80% vão ficar. As outras, misericórdia, essas que não vão mesmo, na minha concepção, na minha análise bíblica. Então, meu irmão, 20% é aqueles que estão orando todos os dias, jejuando, lendo a Bíblia, meditando, fazendo a vontade de Deus, cumprindo. Além disso, porque isso é a primeira coisa. Você quer ser rico? Faça primeiro o reino de Deus, as coisas do reino de Deus, e as outras serão acrescentadas, diz a Bíblia. Não é o contrário, não. Eu quero primeiro as coisas para mim e depois eu faço para ti, Senhor. Que é o que fazem muitos aí. Muitos ricos fazem assim, né? Não, primeiro, venha a nós o vosso reino, aqui seja feita a minha vontade, né? É assim que os ricos falam, muitos ricos, a maioria. Ah, não, só vou lá à igreja, só bater o ponto lá e pronto, acabou, e eu sou crente. E a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz isso daqui que vai para o céu. Isso que eu li hoje aqui. Como é seguir a Jesus? Você seguir um caminho direito, um caminho estreito, não dessa forma. Amém? Não dessa forma. Não estou aqui para fazer a vontade de Deus, para falar a verdade. O que Deus me levantou para fazer é falar a verdade. Não é para mim ter muitos likes aqui, que eu nem faço questão disso. Mas eu preciso para espalhar a mensagem de Cristo, não para mim. Porque eu não quero ganhar nada aqui na monetizado, entendeu? Eu quero que você seja um filho de Deus. Eu quero que você se arrependa. Ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a observar todas as coisas que eu vos tenho dito, né? E é isso que nós estamos falando aqui, para que essa mensagem seja espalhada. Então eu preciso de você, que você faça a sua parte espalhando a mensagem do Senhor. Você vai receber lá no céu. Se você for lá para o céu, você vai receber tudo isso. E lá é pago com ouro, diamante, pedras preciosas, pedras outras que nem tem aqui, que são até mais preciosas que o diamante. Então, meus irmãos, para você, você tem muito para ganhar lá no céu. É só você querer, é só você se movimentar. Então, a gente nunca ganha nada ficando parado, não é verdade? A gente ganha trabalhando. Então, essas lições aqui que Paulo trouxe é para você ir além daquilo que você já conquistou na vida. Saia da sua zona de conforto. Não fique como uma pessoa parada. Eu vi um certo padre dizendo uma mensagem aí que Jesus é o onipotente, é o todo-poderoso, então eu não preciso mais orar, ele já sabe tudo que eu preciso. Ai, 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 não entende da Bíblia, meu Deus do céu. Eu fico de misericórdia, Senhor, misericórdia. Jesus, que foi Jesus, ele só parava orando. Antes de ir para o céu, ele orou 3 horas. E ele disse para os 3 discípulos, fiquem aí e me ajudem a orar. Ele levou 3 lá para cima, que eram os mais próximos dele. E eles não aguentaram e dormiram. Veja bem, assim está a igreja hoje, dorminhoca. A igreja dorminhoca, que fala lá em Mateus 25, que são as imprudentes, elas não vão para o céu. Lá fala de 5 igrejas prudentes que vão e 5 imprudentes que não vão. Olha, hoje não tem nem 5, eu acho que só tem 2 prudentes. Não estou dizendo de denominação, não. Filho de Deus não precisa estar em denominação A, B, C, D. Aí levantando bandeira. Eu não levanto bandeira de nenhuma denominação. Eu tenho uma igreja que eu frequento. Mas os filhos de Deus, na Bíblia diz que filho de Deus é aqueles que fazem a vontade de Deus. Ele falou isso. Inclusive da mãe dele. Inclusive da mãe dele. Tua mãe e teus irmãos estão aí, disseram os discípulos. Aí diz, meu irmão, minha mãe, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ok? Então, para Jesus, são aqueles que fazem a vontade do Pai dele que vão subir. Esses que são os irmãos e a família de Jesus, a família de Deus. Não é denominação que salva. Não é você estar numa religião que vai te salvar. Você tem que estar numa religião cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo para poder entender a palavra de Deus. Senão você não entende. Olha, senão você não entende a palavra de Deus. Para você entender a palavra de Deus, você tem que ser batizado pelo Espírito Santo. Está lá em Atos 2, né? Quando foi o batismo do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, você tem que ser batizado. Enquanto eu não fui batizado no Espírito Santo, eu não entendia a palavra de Deus. Lia, não entendia nada.
Só se tivesse uma revistinha para mim ver, com um estudo bíblico lá, dizendo, ó, assim, assim, assado. Não, depois que eu fui batizado no Espírito Santo, eu li e entendi. Entendeu? Então é isso que são os filhos de Deus, aqueles que querem mesmo, então entendem sendo batizados no Espírito Santo. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar aqui uma palavra para você ser batizado no Espírito Santo. Eu vou orar. Se você não for batizado no Espírito Santo, você tem a fé que você vai ser batizado no Espírito Santo. Se você não aceitou Jesus como seu Salvador, não adora um único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas Ele veio para pregar o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Esse Evangelho que veio através de Jesus é que nós pregamos. Amém? Então, você aceitando Jesus, você já tem escrito no seu nome no livro da vida, você recebe um anjo de Deus, porque aí você vai ser filho dele e ele vai dar um anjo. Ou a pessoa tem um anjo de Deus ou tem um demônio. Se a pessoa não tem um anjo de Deus, ela tem um demônio automaticamente. Entendeu? Se ela não aceitou Jesus, ela ainda não tem anjo de Deus na vida dela. Não tem. Não tem. Ela pensa que tem. Está sendo enganada. O demônio está paradinho ali para que você pense que você está com Deus. Acontece uma ou outra coisa ali que ele ajuda, né? Ajuda entre aspas, que é para você achar que está com Deus. Achar e ficar nesse caminho aí. Estou te abrindo os olhos. Estou te abrindo os olhos. Abra os seus olhos, né? Para que você aceite Jesus como seu único, seu suficiente Salvador. Seja batizado no Espírito Santo. E aí você vai entender a palavra de Deus, porque você vai ser filho de Deus. Porque aqui é um testamento. O testamento é para os filhos. Então só é entendido pelos filhos. Quando você for filho, aí você vai entender a Bíblia. Se você não é filho, você pensa que é filho, você vai à igreja, você dá o dízimo, você louva, você faz um monte de coisa. Mas você é filho, você entende a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, entende tudinho. Se você não entende, meu irmão e minha irmã, você não é filho de Deus. Você não é filha de Deus. Então escute, né, esse servo de Deus, missionário, para que você possa entender a palavra de Deus, você tem que aceitar Jesus. Vamos fazer essa oração? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, repita comigo. Eu te agradeço pela tua palavra, pelo entendimento, pelo discernimento, Senhor, da tua palavra. Eu quero entender a tua palavra. Eu quero, Senhor, ler a tua palavra e entender. Mas se eu não entendo é porque eu não sou filho teu, não sou filha tua. Eu quero receber agora a ti. Eu aceito como meu único e suficiente Salvador. Me dá entendimento da tua palavra. Perdoa os meus pecados, conscientes e inconscientes. Purifica a minha mente, o meu coração. Purifica a minha alma. Perdoa os pecados cometidos. Eu não quero cometer mais pecados. Eu quero viver uma vida de santidade. Porque sem santidade, diz a tua palavra, não vou para o céu. Não entrarei jamais no céu. Senhor, eu não consigo sozinho. Mas tu consegues. Mas contigo em mim consegues. Então forma em mim Jesus, no meu espiritual. Que diz Paulo, seu homem interior, o meu passaporte para a vida eterna, forma no meu espiritual. Me dá força, me dá um anjo para me guardar, para me livrar do mal, para me levar ao céu. Em nome de Jesus, Senhor Deus de misericórdia, quando tu vieres, porque, ó Deus, tu não aceitas homicídio, suicídio. Tu não aceita, ó Deus, e muitas pessoas estão suicidando, indo para o inferno, porque fazendo isso, não vão para o céu. Eu quero, ó Deus, a tua paz, a tua libertação, a tua cura. Me liberta de todo espírito maligno de Satanás. Tem misericórdia, me leva a uma igreja cheia do teu Espírito Santo, que pregue a salvação por Jesus Cristo. O batismo do Espírito Santo por Jesus Cristo. O Jesus Cristo vivo que está à direita de Deus. Não o que está em crucifixo. Senhor, tens misericórdia de mim. Perdoa a minha ignorância. Perdoa a minha falta de entendimento da tua palavra.
me batiza com teu Espírito Santo. E eu vou me